Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a boa mão dele esteja sobre você e sobre a sua casa. Que o Senhor te livre do mal. Sabe uma coisa maravilhosa do Senhor? É que Ele sempre nos ouve. Durante essa mensagem aqui, quando você estiver assistindo, quando você estiver ouvindo, por um momento ou outro você pode se distrair e não escutar o que eu vou falar. Mas o Senhor, Ele não se distrai. Ele sempre nos ouve. O salmista, quando constata isso, ele declara o seu amor por Deus. Ele diz: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Me escuta quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Senhor, nós estamos na Sua presença. O Senhor é a provisão para todas as nossas necessidades. O Senhor é a cura para a nossa alma. O Senhor é a cura para o nosso corpo. O Senhor é a cura para o nosso espírito. E a nossa confiança está no Senhor. Nesse momento de oração, de adoração, fala, Deus, com cada um de nós. Ministra, Senhor, a cada um de nós, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo renovo, porque não há nada impossível para o Senhor, Deus. Nada é impossível para Ti, nada é impossível. Nada é impossível.
Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 26, está escrito assim: Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. De certa maneira, meu irmão, minha irmã, toda pessoa que decide viver uma vida cristã verdadeira, toda pessoa que se submete inteiramente a Jesus, passa por essa prova, passará por esta prova de profanar o nome do Senhor, de se envergonhar dele ou de glorificá-lo. Deus é tão maravilhoso conosco que no momento em que nós tomamos essa decisão, no momento que nós convertemos e que sai aquele fardo pesado das nossas costas, nós somos tomados de grande alegria. E esta grande alegria vai nos ajudar a passar por esse momento de ruptura, porque o momento da conversão é um momento de ruptura e de abandono do mundo e das práticas mundanas. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. É um momento em que você quebra todas essas coisas na sua vida, que você desfaz de tudo isso, desapega de tudo isso. A depender do nosso estilo de vida, ou seja, da maneira como você vive ou vivia, isso pode ser mais fácil ou muito difícil. As amizades que nós cultivávamos, o ciclo do relacionamento que nós frequentávamos, tudo isso pode facilitar o nosso processo de aproximação de Cristo, de entendimento da sua vontade e de uma vida que o glorifique. Tudo isso pode ser facilitado ou dificultado a depender do estilo de vida que você vive ou vivia. No meu caso, eu sempre fui seletivo com as minhas amizades e por isso eu não tive muita dificuldade em romper com o mundo, com as práticas mundanas. Teve muitas coisas que eu tive que abandonar, teve coisas que eu fui liberto. O Senhor simplesmente tirou aquelas coisas do meu coração, da minha mente, coisas que eu tinha prazer, simplesmente desapareceram a partir do momento em que eu rendi a minha vida, que eu entreguei a minha vida completamente a Cristo e decidi viver uma vida para a glória dele. Apesar de tudo isso, da minha vida, do meu estilo de vida, das amizades que eu cultivava, eu tive meus testes, eu tive minhas provas. Eu já falei aqui do momento em que eu estava no quartel, no começo da década de 90, peguei minha Bíblia, coloquei ela debaixo do braço e estava me dirigindo para o local de culto, que era no auditório lá na academia da Polícia Militar, e no meio do caminho tinha um grupo de escarnecedores, de pessoas bem zombadoras, bem gozadoras, né? A gente tinha um ambiente assim no quartel naquela época, e na hora que eu vi aquelas pessoas, eu pensei assim: eles vão zombar de mim, eles vão rir de mim, eles vão gozar minha cara, eles vão... Na hora que eu pensei isso, eu dei uma travadinha assim e eu pensei imediatamente: que seja. Eu tomei a decisão de entregar a minha vida para Cristo e viver uma vida cristã com seriedade, e eu não vou ter vergonha. Se eles zombarem de mim, que zombem. E eu fui. E eu não conhecia nada da Bíblia ainda, sabia? Não tinha lido nada ainda. E depois, mais tarde, lendo a palavra de Deus, eu encontrei esse texto no qual Jesus diz: aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei dele no céu. Fiquei muito feliz por ter passado no teste e não ter tido vergonha de Jesus, mesmo sem ter nenhum treinamento, sem ter nenhum conhecimento, sem ter lido a Bíblia. Eu fiz a escolha certa e eu me lembro bem desse momento no qual eu fui provado. De certa maneira, toda pessoa que decide viver uma vida cristã verdadeira, toda pessoa que se submete completamente
a Deus, a Jesus Cristo, e o confessa como Senhor e Salvador e decide romper com o mundo, vai passar ou pode passar por esse momento em que ele e agora, o que eu faço? Eu vou esconder a minha fé ou eu vou proclamar a minha fé? Então é uma escolha que nós fazemos. Jesus diz: se você se envergonhar de mim, das minhas palavras na terra, eu vou me envergonhar de você no céu. No contexto desse capítulo 9, ao redor desse texto que nós lemos, o que nós encontramos é Jesus questionando os discípulos a respeito da identidade dele. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, você é o ungido de Deus, você é o Cristo de Deus. Logo que Pedro faz essa confissão, você se lembra? Ela é chamada de confissão de Cesareia. Jesus então apresenta os desafios que todo cristão, todo discípulo dele vai enfrentar. Você nota que Jesus ele não dá desconto, Jesus não suaviza o discurso, Jesus ele não ajeita a mensagem para as pessoas segui-lo. Mais uma vez, como eu disse anteriormente, Jesus se identifica. No livro de Mateus, Jesus fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu, que te revelou que eu sou o ungido de Deus. Olha, quem quiser me seguir, se alguém entre vocês quiser me seguir, quiser levar a sério o segmento, esse discipulado, ser verdadeiramente meu discípulo, negue a você mesmo e tome a sua cruz e me siga. Essa palavra possivelmente gerou um grande impacto nos discípulos. E como que eles respondem? A gente não sabe, porque a Bíblia não relata o impacto que causou neles, mas é claro que causou um grande impacto neles. Aí Jesus, em vez de suavizar esse impacto dessa palavra tão forte, Jesus diz assim: olha, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu vou me envergonhar dele no céu quando vier, na minha glória e com os santos anjos. É verdade que sempre haverá aqueles que, em vez de tomar a cruz, vão se deleitar no mundo, vão se lambuzar nas delícias desse mundo. Porque é verdade, no mundo tem muitas delícias. Satanás, ele apresenta uma mesa farta. Ele fez isso com o próprio Jesus, que estava há 40 dias sem comer, apresenta para Jesus os reinos do mundo, as glórias do mundo. Então, se ele fez isso com o próprio Cristo, que ele sabia quem era, que vai destruí-lo com um sopro de sua boca, e muito mais ele vai fazer com você e comigo. Agora, nós que precisamos tomar a decisão se nós vamos profanar o bendito nome do Senhor ou se nós vamos viver para a glória dele. Se nós vamos chafurdar nesse mundo e nas delícias que ele nos entrega, nos apresenta, ou se nós vamos nos separar deste mundo, se nós vamos romper com esse mundo e aceitar a proposta de Cristo, que é qual mesmo? A proposta de Cristo? A proposta de Cristo é negar a si mesmo, tomar a cruz, segui-lo, sem se envergonhar dele. A gente pode pensar que as pessoas não têm vergonha de Jesus, mas sim. Em algumas circunstâncias, em algumas situações, a depender do contexto, do lugar que nós estamos, nós podemos ser levados a calar o nosso testemunho, a ocultar para as pessoas que nós somos cristãos e a viver uma vida cristã privada. Entende isso? Esta é uma ideia que está no nosso tempo, que a vida cristã é algo do domínio privado, é algo subjetivo. Não venha demonstrar publicamente a sua fé
em Cristo Jesus, nem falar desse nome, porque nós não estamos interessados aqui no nosso trabalho, aqui no nosso campo de futebol, aqui na escola, aqui onde nós estamos. Você até, se você quiser ser cristão e viver a sua vida cristã, guarda isso para você e pratica isso dentro da igreja. Esta é uma proposição comum, esta é talvez até uma imposição do mundo. É claro que o mundo vai impor isso para você e para mim, porque o mundo é anticristão. O mundo odeia Cristo, o mundo odeia o Evangelho, porque como o próprio Jesus diz, o Jesus, a luz do mundo, a luz que há nele, expõe as obras do mundo que são más. Então as pessoas confrontadas pela palavra, pelo testemunho, pela presença, pela luz do mundo, pelo sal da terra, pelo bom perfume, pelo testemunho verdadeiro de um discípulo de Jesus, elas tendem a se constranger. E ninguém quer ser constrangido. As pessoas têm um desejo, as pessoas do nosso tempo, elas têm um desejo de serem livres e fazer o que elas quiserem, e elas não querem. Por isso há um interesse tão grande em destruir a ética cristã, em destruir a moralidade cristã. Aí, como é muito difícil destruir a ética cristã, a palavra de Deus, destruir a moralidade cristã, a prática cristã, porque não há nada mais poderoso e transformador na terra do que a palavra de Deus e a comunhão com Jesus e a presença do Espírito Santo em nós. Não há nada mais poderoso e transformador na terra do que isso. Não há medicação, não há terapia, não há nada que seja mais profundo, poderoso e transformador do que a palavra de Deus, do que a presença do Espírito Santo em nós. E aí, quando nós manifestamos, nós levamos o Espírito, portamos o bendito nome de Cristo, proclamamos o nome dele, glorificamos o nome dele com a nossa vida. As pessoas do mundo, os mundanos, tendem a ficar muito incomodados. O que nós devemos fazer então? Nós vamos renunciar ao nosso testemunho. Nós vamos ocultar para as pessoas que nós somos discípulos de Cristo? Nós vamos negar a Cristo? Claro que não. Como nós podemos negar alguém que nos amou tanto, nos amou até a cruz, que nos ama tanto, que está à direita do Pai, que intercede por nós, que nos deu o próprio Espírito, que habita em nós, que nos fez filhos de Deus? Alguém pode entender que Jesus é um assunto do domínio privado, o qual deve ser discutido somente na igreja. Olha, se você acolher essa ideia, esta proposta, você vai renunciar ao mandamento mais elementar da fé cristã, daquele que é discípulo de Jesus, que é ide e pregai. O Senhor, Ele quer que nós, mesmo sendo odiados pelo mundo, mesmo com todo o sofrimento de portar a cruz, que nós andemos por esse mundão como luz do mundo, sal da terra, bom perfume de Cristo, ministros da presença dele. Ministros da presença de Cristo significa que onde eu chegar, em vez das pessoas verem você, em vez das pessoas me verem, elas veem o Cristo. Que grande desafio é esse! Eu e você sermos ministros da presença de Cristo. Em vez de nos envergonhar dele, nos esconder, não, é brilhar como luz do mundo. É perfumar o lugar que nós estamos. É fazer com que as pessoas, ao olharem para nós, para o nosso testemunho, para a nossa vida, a forma como você se veste, a forma como você fala, o seu vocabulário, o seu assunto, a sua excelência no trabalho,
as pessoas, ao olhar para você, elas vejam não você, mas vejam Cristo. Isso é o ministério da presença de Cristo. Todos nós somos chamados para sermos ministros da presença de Cristo. Se você decide, meu irmão, minha irmã, viver uma vida como ministro da presença de Deus, se você decide viver para glorificar o nome dele em vez de profanar o nome dele, você terá excelência em todas as áreas da sua vida. Como está escrito no Salmo 1, será como uma árvore plantada na beira do rio, cuja folha não murcha e o fruto vem na hora certa, e tudo que você fizer prospera, você vai ser bem-sucedido, diz o Salmo 1. Em tudo que você fizer é palavra do Senhor, é promessa dele, mas nós precisamos acolher a proposta de Jesus e não ter vergonha do Evangelho. Sabe o que Deus reservou para nós? A excelência, para nós que amamos o Senhor. Pode parecer estranho, né, que a Bíblia fala da cruz, do sofrimento, dos desafios, do caminho apertado, mas a Bíblia também fala que nós vamos prosperar em tudo que nós fizermos. A nossa casa vai ser abençoada, a nossa família vai ser abençoada, o nosso trabalho será abençoado, nós teremos excelência no trabalho, nós teremos excelência na nossa casa. A Bíblia diz que aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos ele come. É o Salmo 128. A sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera, os seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. As promessas. Olha que coisa tão maravilhosa que às vezes nós podemos perder porque não assumimos o discipulado e às vezes nos comportamos ocultando o nosso testemunho cristão, a nossa vida cristã. Às vezes a gente encontra uma pessoa, né? Aí tá falando de alguém, aí a gente fala assim, mas aquela pessoa é cristã. Não é não? Ele é cristão? As pessoas ficam surpresas quando você fala assim, não, sabe o fulano? Sei, ele é cristão. Não, não acredito. É verdade? É porque a pessoa, ele leva a vida dele cristã de maneira tão reservada, tão tímida, tão oculta, tão escondida, que as pessoas nem ficam sabendo que ele é cristão. Não é? De certa maneira, esta é uma forma de se envergonhar do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, a palavra de Deus, é o poder mais transformador que você encontrará na face da terra. Você pode recorrer a terapias as mais variadas, terapia dos cristais, das pirâmides, da energia, da medicação, do, sei lá, qualquer coisa, mas somente a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, é poderosa para penetrar, como uma espada de dois gumes, e é poderosa para penetrar o mais fundo possível e separar alma e espírito. É a palavra de Deus que pode, quebrar as cadeias, transformar a sua vida, mudar a sua história, te levar a viver uma vida excelente. Muitas pessoas vão renunciar a essa vida excelente porque elas vão atender os apelos, os apetites, as paixões da sua carne. Mas se você permitir, Jesus entra na sua vida e Ele te liberta de tudo isso. Ele muda tudo isso e você vai ser surpreendido, como disse C.S. Lewis, com uma grande alegria. É libertador. Quando você
pega, sabe, esse fardo todo, essa sobrecarga toda e coloca, deposita nos pés da cruz. E você recebe o jugo suave de Jesus, o fardo leve dele, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, disse Jesus. E quando você recebe isso, você compreende que a vida é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais excelente. Que o Senhor tem para você e para mim, essas coisas maravilhosas que ele diz aqui no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. A sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera e os seus filhos como rebentos de oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Há em nós uma tentação de nos envergonhar do Senhor e de suas palavras. Há em nós uma opressão, não é? Para que nós venhamos a renunciar ao privilégio que é ostentar publicamente o nosso testemunho. Nós somos de Cristo, nós somos dele, fomos comprados pelo sangue. Não há nada melhor para você do que Cristo, não há nada melhor para você do que a palavra. Não há nada melhor, não há nada na terra comparável com a vida eterna, com aquilo que Deus tem preparado para os seus discípulos. Meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha do Evangelho, porque aquele que se envergonhar do Evangelho, Deus se envergonhará dele no céu. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele fala assim, escreveu assim: por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. De certa maneira, aqui parece que Timóteo estava meio adormecido, né? Que o dom que estava nele estava morrendo, e Paulo fala: reaviva isso. Você recebeu pela imposição de mão, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E Paulo fala com ele assim: olha, Deus não nos tem dado espírito de covardia, Timóteo, mas de poder, de amor e de moderação. Olha que coisa tão interessante. Poder para pregar, para dar testemunho. De amor, porque é feito com amor, não é com raiva, não é com ira. Com amor. O Senhor ama você, Ele tem algo especial preparado para você. Ele conhece você, conhece o seu coração, conhece o seu nome. Deus tem um propósito específico para você e Ele deseja ardentemente que você venha até a Ele, meu irmão, minha irmã, com amor e com moderação, não é pela força, não é pela violência, mas é tudo com moderação, sem exagero, sem forçar, sem oprimir. O próprio Jesus não faz isso, não oprimia ninguém. Nós lemos o Evangelho, nós não o encontramos oprimindo ninguém. E aí o Senhor fala assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo estava preso. É possível que alguém tivesse vergonha e ocultasse que andava com ele, mas Paulo diz: não tenha vergonha disso, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, não se envergonhe da cruz. O testemunho cristão, meu irmão, minha irmã, deve ser público. O testemunho é público. Todas as pessoas com as quais você se relaciona têm que saber que você é discípulo de Jesus. Tem que saber que você é de Cristo. E se você errar, e se você falhar, e se você der alguma mancada, e se você... Meu irmão, isso faz parte do processo. Nós vamos aprendendo. À medida que nós vamos errando, o Senhor vai nos ajudando, o Espírito Santo vai nos ajudando.
e Ele nos constrange, Ele nos convence do nosso pecado, e nós nos arrependemos, e nós mudamos a nossa atitude, e nós consertamos se for preciso, nós pedimos perdão se for preciso, nós nos humilhamos se for preciso, porque essa é a vida de Cristo. Ele fez tudo isso. Ele não pecou, mas Ele não teve nenhum constrangimento em se humilhar, em lavar os nossos pés, em subir à cruz. E Ele nos dá exemplo. Então, na minha vida cristã, ao longo desses anos que eu tenho procurado dar testemunho cristão, eu errei algumas vezes, talvez muitas, e com certeza muito mais do que eu queria. Não queria errar, mas quando erro, não tem constrangimento de ir lá pedir perdão, de ir lá me humilhar, de, oferecer a outra face, de andar a segunda milha. No mundo em que nós vivemos, não há nenhuma proposta que supere a excelência do Evangelho. Não há força nenhuma mais transformadora e poderosa do que o Evangelho. O apóstolo Paulo disse, nós já citamos, o Evangelho é poder de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, como você tem se posicionado em relação a essa palavra tão maravilhosa? Jesus nos diz hoje, mais uma vez, aqui no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, no versículo 26. Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Senhor, obrigado por sua bondade, amor, misericórdia, por sua palavra que é tão prática. Aqui não é um livro cheio de especulações filosóficas. A sua palavra, Deus, condena os nossos erros. A sua palavra não dá desconto para os nossos erros. A sua palavra, Deus, revela as nossas faltas e as condena e corrige as nossas faltas. A sua palavra nos ensina o caminho que nós devemos andar. A sua palavra nos ensina a maneira certa de viver. A sua palavra ensina a cada um de nós a vida excelente que o Senhor propôs para cada um de nós. Nos ajude a acolher a sua palavra. Nos ajude, Deus, a acolher a sua proposta. Fale ao meu coração todos os dias, Espírito Santo. Fale ao coração do meu irmão, da minha irmã. E quando vierem as tentações, as delícias desse mundo, não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, ó Deus, do maligno, das suas ciladas, dos seus laços, das suas mentiras, dos seus enganos, das suas propostas. Ó Senhor Jesus, o Senhor resistiu a ele ali de maneira tão maravilhosa no deserto. O Senhor colocou a vontade do Pai em primeiro lugar, que o Senhor também nos ajude a colocar a vontade do Pai em primeiro lugar e a renunciar ao mundo, ao mundanismo, às delícias desse mundo, para ser na terra bom perfume de Cristo, carta viva escrita por seu Espírito enviada ao mundo, luz do mundo, sal da terra, ministros da sua presença. Que nós possamos, ó Deus, proclamar as boas novas da salvação. Que Cristo Jesus veio, morreu, ressuscitou para salvar os pecadores e eu sou um deles. Obrigado, Deus, por sua salvação. Não há mérito em mim, mas eu creio que o Senhor fez isso por amor e morreu no meu lugar. Abençoa, Deus, o meu irmão, a minha irmã, para que ele também entenda, compreenda a sua palavra, a sua vontade. Que a bondade, a graça, o amor do Senhor alcance agora o meu irmão, a minha irmã, a sua casa. Que o Senhor o livre de todo mal, de todo engano e de toda mentira. O Senhor liberta a sua mente
e o seu coração, Deus, de toda tentação, de toda delícia, de todo engano e de toda mentira. Senhor, eu quero te pedir de maneira especial que o Senhor toque agora no meu irmão, nas suas emoções, para curá-lo, ele e a minha irmã, que me ouve nessa hora, que, ó Deus, que ora comigo nesse momento, que, Senhor, as depressões sejam curadas, as angústias sejam destruídas, os medos sejam removidos e que o amor do Senhor seja derramado sobre cada coração. Que o milagre do Senhor aconteça e que haja cura das emoções, que haja cura no corpo, Deus. Dessa enfermidade que os médicos não sabem o que fazer. Deus, que o Senhor cure o meu irmão, a minha irmã. Que o Senhor salve também, cure o nosso espírito, nos libertando das cadeias, nos transportando, Pai Celestial, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nos ajude, Deus, nos encha de tamanha alegria e convicção que haja em nós o desejo de testemunhar, o desejo de compartilhar com as pessoas a razão dessa alegria que há em nós, dessa esperança que há em nós. Que não haja em nós nunca vergonha do Evangelho e que nós possamos, ó Deus, a tempo e fora de tempo, dizer para o mundo inteiro que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor morreu em nosso lugar e que o Senhor vai voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. Por isso, Deus, mais uma vez, abençoa o meu irmão, a minha irmã, alcançando a vida dele e a sua casa, com saúde na alma, no corpo e no espírito. Eu te abençoo com a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, meu irmão, minha irmã. Uma excelente semana para você, que você possa afirmar comigo. Vamos fazer junto uma declaração muito simples, a declaração que o apóstolo Paulo faz. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha de Cristo. Não tenho vergonha do Evangelho.